Sinais da volta de Jesus. Você está preparado? Oi, gente querida. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito sério: a volta de Jesus. Você já parou para pensar nos sinais que mostram que esse dia está mais próximo do que nunca? Porque olha, o que está acontecendo no mundo hoje é exatamente o que ele disse que aconteceria antes do seu retorno. Guerras, fome, doenças, perseguição. Parece até que o mundo está de cabeça para baixo. Mas calma, não precisa ter medo. Jesus nos avisou sobre tudo isso e nos deixou um mapa, um guia para sabermos o que esperar. Se liga, porque nesse vídeo eu vou te mostrar de forma clara e direta os sinais que Jesus deixou e que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos juntos desvendar essa mensagem de Deus para nós e entender o que Ele quer nos dizer através de tudo isso. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos alertou sobre os tempos que antecederiam a sua volta. Ele sabia que o mundo seria tomado por guerras e conflitos, e que a paz seria cada vez mais rara. Em Mateus 24, versículo 6, ele nos diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amados, abram os olhos. O que vemos? Conflitos se espalhando como fogo na mata, nações se levantando contra nações, países vivendo em constante tensão, como um barril de pólvora prestes a explodir. É de partir o coração, não é mesmo? Mas, meus irmãos, não podemos nos desesperar. Jesus nos avisou. Ele disse que isso aconteceria. Não é coincidência, é profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. É a palavra de Deus se tornando viva, mostrando que a sua volta está cada vez mais próxima. Esses conflitos, por mais dolorosos que sejam, são um chamado para que despertemos, para que busquemos a Deus com mais fervor, para que oremos pela paz, para que sejamos instrumentos de amor e reconciliação em um mundo cada vez mais dividido. Não podemos nos calar diante da dor e do sofrimento. É tempo de sermos luz em meio às trevas, de levarmos esperança onde só existe desespero. Lembrem-se, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Portanto, meus irmãos, ergam a cabeça, fortaleçam-se no Senhor. A vitória já está conquistada por Jesus Cristo, e em Ele somos mais do que vencedores. Amados, Jesus nos alertou sobre o aumento da fome, das pestes e dos terremotos como sinais da sua volta. Em Mateus 24, versículo 7, ele nos diz: Porque se levantará nação contra nação, e haverá fomes, pestes e terremotos. Epidemias assustadoras se espalham pelo mundo, ceifando vidas e espalhando medo. A fome continua a assolar nações, deixando crianças, mulheres e homens à mercê da miséria. E os terremotos parecem se tornar cada vez mais frequentes, abalando estruturas e ceifando vidas. É como se a própria natureza estivesse gemendo em dores de parto, ansiando pela volta do Criador. É como se o mundo estivesse gritando: a volta de Jesus está próxima. Mas, meus irmãos, não podemos nos entregar ao desespero. Jesus nos avisou sobre esses sinais para que estivéssemos preparados. É tempo de nos unirmos em oração, de clamarmos a Deus por misericórdia, de pedirmos que Ele intervenha com o seu poder. E mais do que isso, meus amados, é tempo de agirmos, de sermos as mãos de Cristo no mundo, de levarmos alimento aos famintos, de cuidarmos dos doentes, de confortarmos os que sofrem. Lembrem-se, a fé sem obras é morta. Jesus nos chamou para sermos sal e luz neste mundo, para fazermos a diferença na vida das pessoas. Chapter 3. Meus amados, a palavra de Deus é clara ao nos alertar sobre a perseguição que os cristãos enfrentarão nos últimos tempos. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 9, nos diz:
então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Infelizmente, essa profecia tem se cumprido de forma brutal em diversas partes do mundo. Cristãos estão sendo perseguidos, torturados, mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. São considerados inimigos, uma ameaça, simplesmente por seguirem os ensinamentos do Evangelho. É de partir o coração ver a intolerância religiosa aumentando a cada dia. Mas, meus irmãos, não podemos nos calar diante dessa injustiça. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento dos nossos irmãos. Jesus nos alertou sobre a perseguição para que estivéssemos preparados. Ele mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Portanto, meus amados, oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Clamemos a Deus por proteção, por força, por coragem para que permaneçam firmes na fé, mesmo em meio à tribulação. E que a perseguição, ao invés de nos intimidar, nos impulsione a pregar o Evangelho com ainda mais ousadia. Que o sangue dos mártires seja a semente de uma nova igreja, ainda mais forte e vibrante. Chapter 4. Amados, um dos sinais mais marcantes dos últimos tempos, e que Jesus nos alertou com tristeza, é a multiplicação da maldade e o esfriamento do amor. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele nos diz: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Olhem ao redor, meus irmãos. O que vemos? A violência se alastrando como uma epidemia, a corrupção corroendo a sociedade, a imoralidade sendo exaltada, a mentira sendo propagada como verdade. Os valores estão invertidos, o certo se tornou errado, e o errado, certo. As pessoas estão cada vez mais egoístas, frias, insensíveis ao sofrimento do próximo. O amor, esse sentimento puro e verdadeiro que Jesus nos ensinou, tem se esfriado a cada dia, dando lugar à indiferença, ao ódio, à intolerância. Mas, meus irmãos, não podemos nos deixar contaminar por essa frieza espiritual. Não podemos permitir que o amor de Deus se apague em nossos corações. Jesus nos chamou para sermos diferentes, para sermos luz em meio às trevas, para levarmos o seu amor e a sua compaixão a um mundo que se afunda na maldade. É tempo de reacendermos a chama do amor em nossos corações, de buscarmos a Deus com mais fervor, de nos alimentarmos da sua palavra, de nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Maviru Chapter 5. Amados, em meio a tantos sinais alarmantes, há um que nos enche de esperança e alegria: o Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus nos diz: "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." E essa promessa, meus irmãos, tem se cumprido de maneira extraordinária, através da internet, das redes sociais, da televisão, do rádio, da literatura. O Evangelho tem alcançado os 4 cantos da terra. Missionários têm se dedicado a levar a mensagem de salvação aos lugares mais remotos, enfrentando barreiras culturais, linguísticas e até mesmo a perseguição, para proclamar que Jesus é o Senhor. E o mais lindo, meus irmãos, é que vemos o poder de Deus agindo através da pregação do Evangelho. Vidas estão sendo transformadas, corações estão sendo curados, famílias estão sendo restauradas. A cada dia, milhares de pessoas têm a oportunidade de ouvir a mensagem de amor, de perdão e de esperança que só Jesus pode oferecer. E isso, meus amados, é motivo de grande alegria e gratidão a Deus. Portanto, meus irmãos, continuemos firmes na missão de anunciar o Evangelho. Sejamos testemunhas de Cristo em nosso lar, no trabalho, na escola, em todo lugar que pisarmos. Usemos todos os meios disponíveis para propagar a mensagem da cruz.
para que todos tenham a oportunidade de conhecer o amor de Deus e de escolher a salvação. Ságio outro. E aí, meus amados, depois de vermos todos esses sinais, a pergunta que fica é: você está preparado para a volta de Jesus? Porque os sinais estão aí, tudo acontecendo diante dos nossos olhos. Não podemos mais ignorar. A volta de Jesus não é uma possibilidade, é uma certeza. Ele disse que voltaria, e tudo indica que esse momento está chegando, e quando ele voltar, será para buscar um povo preparado, um povo que o ama de verdade, que guarda os seus mandamentos e que vive em santidade. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, talvez essa seja sua oportunidade. Não espere mais. O tempo está se esgotando. Jesus te ama e quer te dar uma nova vida, uma vida cheia de paz, de alegria e de propósito. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais alguém. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Jesus está voltando e a gente precisa estar pronto. Que Deus abençoe a todos nós. Um beijo no coração e até a próxima.